Bom, pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos estar terminando os nossos artigos. Semana passada, eu comecei a falar da questão da responsabilidade ex delito, ou seja, responsabilidade que ocorre nos casos de crimes. E nessa responsabilidade ex delito, o próprio artigo 935, depois vocês voltam à leitura nesse artigo, ele diz que a responsabilidade civil, ela seria independente da criminal. Então, uma pessoa que tenha sido vítima de um crime, ela pode entrar com a responsabilidade civil sem ter entrado com a responsabilidade criminal, certo? E a responsabilidade criminal, ela só vai repercutir no cível. Imagina que uma pessoa foi vítima de um crime e ela resolveu entrar com uma criminal primeiro, para depois no cível. A norma processual civil, ela diz que o juiz pode, ele não é obrigado, ele pode suspender o andamento do processo civil, esperando a sentença transitar em julgado no crime. O que a gente não faz, por dois motivos. Primeiro, porque por força do 935, elas são independentes, ou seja, a natureza jurídica, a razão pela qual o agente agressor é condenado no cível é diferente do crime. Então, você já tem naturezas jurídicas e competências específicas. Mas o juiz pode, ao entender que aquela sentença transitada em julgado irá repercutir no cível, suspender o processo cível. E outro, tem muitos casos, principalmente eu vejo mais esse tipo de ação quando envolve TCO, né? Em que a parte ele recebe uma sentença criminal e essa sentença transita em julgado e ela executa essa sentença no cível. Então, ela é um título executivo, porque pode ser que o crime ali o crime tenha prescrito por alguma razão, mas o juiz coloca lá que caso houvesse uma indenização, seria no valor tal. Então, você pode pegar aquela sentença e executá-la no cível. Então, você já pula uma etapa aí bem interessante. Por que a natureza jurídica do crime civil são diferentes? Por que uma não depende da outra? Quando o penal, ele estrutura a sua norma, né, e aplica aí as penas, o objetivo dessas penas é o quê? O foco é o acusado, né? O foco seria punir e ressocializar o criminoso. Então, no direito penal, a sua estrutura está voltada para o criminoso. O direito civil, ele prioriza a vítima em relação ao agente agressor. Então, por isso que se fala em indenização. Quando eu falo em as sanções penais, eu tenho aí a detenção, a reclusão, a multa, a interdição de direitos. Todas elas têm por objetivo o quê? Repercutir no criminoso para que ele possa ser punido e ressocializado. Agora, quando eu vou para a esfera civil, quais são as sanções que se aplicam? Principalmente a pecuniária, né? Você não tem sanção penal, prisão civil, a não ser do alimentante. Mas qual é o objetivo dessa sanção pecuniária? Ressarcir o dano que a vítima sofreu. Então, em busca desse ressarcimento, é que alguns danos têm natureza, por exemplo, o dano moral, como Maria Helena Diniz defende, e eu concordo com ela, inclusive alguns tribunais já adotam essa interpretação que ela dá nos seus julgados. Quanto ao dano moral, para ele conseguir esse ressarcimento, tendo por foco a vítima, né? E não o criminoso, mas sim ressarcir esse dano que a vítima sofreu, é que essa pena tem que ser de tal monta que o criminoso tenha medo de reincidir nesse fato com outra pessoa, com outra vítima, que ele tenha medo e que ele aprenda que a ação dele
gera uma consequência jurídica, principalmente no bolso dele, que hoje em dia no Brasil é o lugar que mais dói, né? Porque, infelizmente, o sistema penal brasileiro é extremamente falho, né? Então, a gente fica assistindo aí na televisão casos horríveis que a pessoa deveria ser punida e que se não for os casos em que a mídia intervém, né, que a gente fala que a gente tem um poder midiático, que é um poder paralelo ao executivo, legislativo e judiciário, se a mídia não intervém, a pessoa simplesmente, ela de repente não fica nem presa. Então, assim, é muito triste o direito penal, como ele tem sido, dos últimos anos, sido conduzido, né, pelo próprio sistema. Mas o lugar onde mais dói hoje no indivíduo é o bolso. Então, Maria Helena Diniz, ela defende o tríplice aspecto do dano moral. Ele tem que ter o cunho compensatório, que na verdade você não compensa, mas você vai ressarcir, né? Punitivo e pedagógico. Lembrando que mesmo sendo punitivo, o foco não é o agente agressor. O foco é que a vítima receba esse valor de tal forma, tendo por foco esses três aspectos, que ela seja ressarcida, receba uma indenização a título de punição do agente agressor e pedagogicamente que ela receba essa indenização de tal forma que dentro dela esteja aí repercutindo o ensinamento, né? Por isso o efeito pedagógico, o ensinamento nesse agente agressor para que ele não continue a reincidir nesse fato delituoso. Então, esse seria o tríplice aspecto aí do direito civil, mas em todo caso, um não repercute no outro, porque eles são autônomos, são independentes. Inclusive, muitas vezes, quando a gente tem fato que repercute no delito, né, em crime, eu, particularmente, como advogada, prefiro entrar no cível primeiro, resolver no cível, e, se for o caso, vai para o crime, porque o cível vai mais rápido, né? Tem crimes aí que, por exemplo, demora tanto no próprio processo, né? No próprio processo penal, que ele prescreve, né? Pela demora no próprio processo criminal. Eu acho isso um absurdo, mas tudo bem. Enfim, então eu prefiro particularmente entrar no cível e depois, se for o caso, apura isso no crime, porque de fato uma não repercute na outra. Lembrando que só duas situações que o 935 vai dizer que vai repercutir. Se no criminal restar provado negativa de autoria ou negativa de fato, aí a sentença civil ela se encerra, certo? Então, se provar negativa de fato de autoria, ela não repercute no cível. Por isso que eu nem prefiro entrar no criminal, eu prefiro ir direto no cível, resolver isso no cível. Porque vai que no criminal não conseguiu provar que houve o fato. Aí, no cível, a pessoa vai perder. Né? Então, o ideal é que realmente viesse aí ser apurado primeiro no cível para depois no criminal, a não ser casos que não tenha como, né? Então, o 948 que nós começamos na aula passada, ele fala exatamente isso no caso do homicídio. Então, ele vai falar que a vítima ela tem direito às despesas tanto com funeral como com luto, e aí você tem aí um dano moral, né? No caso do luto, que é um dano moral presumido, chamado de in re ipsa, ou seja, o próprio ato delituoso por si justifica o pedido de dano moral, ele faz prova do dano moral. E no caso das despesas funerárias, que mesmo quando os parentes dessa vítima não têm recibos, notas fiscais do que gastou, é feito aí um cálculo para poder saber aí quanto é que seria o valor aí para pagar essas despesas funerárias. E a prestação alimentícia, que a gente parou nisso aqui, inclusive alguém levantou uma dúvida sobre isso, e hoje a gente vai falar disso novamente. Essa prestação alimentícia seria as pessoas que dependiam daquele morto, né? Então, nós temos aqui o que a gente chama de dano em ricochete. Não confundir dano em ricochete, que é o dano reflexo, com dano indireto. O dano em ricochete é aquele que, além de atingir a vítima, ele atinge terceiros.
no caso aqui, quem dependia dessa vítima. Então, o exemplo que eu dei na última aula, o João, ele morre e por um acidente ou na empresa, ou num acidente de trânsito, e ele deixa 2 filhas e uma esposa. Como ele sustentava, obviamente, por ser pai de família, casado, as filhas e ajudava a esposa, esse último salário que ele recebia, o agente agressor, ele fica obrigado, claro que se for pedido isso, né? Porque tem gente que nem entra com a ação pedindo isso, porque não sabe que isso é um direito da parte, ele pode pedir aí pensão alimentícia. E essa pensão é calculada em cima da expectativa de vida que os tribunais têm se alicerçado nos 70 anos de idade. Então, imagina que João morreu com 36 anos. Até ele alcançar aí esses 70 anos, ou na expectativa de vida também da sua esposa, que vai também até 70 anos de idade, porque teria pensão. Concorda que ela poderia receber uma pensão aí? Então, tanto é calculado com base na expectativa de vida da esposa, e no caso dos filhos, até eles alcançarem a maioridade. Então, alcançou a maioridade, se encerra essa pensão alimentícia. Agora, se esses filhos Professora. continuam estudando, ela continua aí até os 23 anos. Oi? Oi? Professor, e no caso da empresa falir, o que acontece? Aí ninguém recebe, né? Porque falir é morte da empresa, né? Se a empresa falir e for constatado, que a pessoa usa, às vezes a gente usa o termo falência, sem apurar as causas. Uma das causas da falência é por crime, né? Que a gente chama aí de crime falimentar. Em se provando isso, aí isso vai repercutir nos sócios. Aí você vai pedir aquele instituto que vocês estudaram, Direito Civil 1, né, salvo engano, artigo 50 ou 51, a desconsideração da pessoa jurídica para atingir os sócios. Mas o raciocínio é o mesmo. Se chegar nos sócios e os sócios não tiver bens para pagar, se não tem dinheiro, o processo se encerra. Ele acaba sendo precluso, né? Porque se não achar bens para pagar, aquilo ali se encerra. Tá? Bom, então aqui, ele vai falar exatamente aqui. Esse caso, então, do inciso 2948 é o dano em ricochete, tá? Que é o dano que atinge os filhos, que são os terceiros dessa relação jurídica. O dano indireto é aquele dano que, além de atingir a situação, o objeto direto desse fato, né, que causou esse dano, ele atinge outros aspectos da vida da pessoa. Imagina que o Paulo, ele é revendedor e ele tem representante comercial. Então, ele revende aí produtos e aí teve uma batida no carro dele. Em razão desse acidente, ele se machucou e o carro dele estragou. E o carro era instrumento de trabalho. Ele tem provas que ele se utilizava do carro para trabalhar e ele não consegue dirigir. Imagina que ele foi obrigado a ficar aí 30 dias engessado por conta desse acidente. Então, além de refletir sobre o carro, que é o dano direto, né, o estrago que o carro teve, e ele no dano, por exemplo, pode ser até estético, dependendo do que ele machucou, né? Tratamentos, despesas médicas, tudo isso ele pode cobrar do causador do dano. Ele provando que ele teve que parar de trabalhar e nesse período ele perdeu tantos reais, isso é fácil, porque em geral a gente pega os 3 últimos meses da pessoa e mostra qual que era a renda dela. E desses 3 últimos meses a renda caiu em 50%. Essa queda no orçamento dele, ele tem direito de cobrar. Isso aí é o dano indireto, também chamado de lucro cessante, nesse caso aqui. Agora, imagina que, em razão disso também, ele teve um problema na arcada dentária, ele quebrou os dentes, e aí o tratamento dentário dele custou tantos mil. Aí ele arrumou os dentes, resolveu o problema, só que logo depois ele começou a ter um problema no osso. Imagina isso. 1 ano depois desse acidente, ele começou a ter um problema no osso e aí foi feito um diagnóstico que esse problema no osso não foi
não foi visível na época, porque ele foi progressivo e a causa foi um trauma violento que ele sofreu na face. Isso é um fato real, tá? E depois prova que esse fato, que esse dano na face foi em razão do acidente que ele teve e que não dava para perceber na época do tratamento. Essa pessoa tem direito de entrar com a ação de novo, isso aí é um dano indireto. Então, o mesmo fato, né, ele pode refletir em outras situações da vida da pessoa que ela tem direito de cobrar isso. Aí, no caso da arcada dele, que ele teve que fazer uma cirurgia e colocar pino, ele tem como dano indireto tanto o dano material, que foi o tratamento com esse que ele teve que fazer, mas o dano moral, de todo o sofrimento, dor que ele teve, a perda do tempo útil, o tempo que ele teve que ficar novamente sem trabalhar, com a boca amarrada por conta da cirurgia, né? E sendo ele um representante comercial. Então, assim, um mesmo fato, ele pode gerar vários danos. O dano direto, imediato, é aquele que você vê naquele momento. Quando ele vai repercutir em outras esferas, né? Que não seja aquelas do objeto que foi violado, você tem aí o dano indireto. Então, cuidado com isso na prova. Não confunda, repetindo, dano indireto com dano reflexo. O dano indireto é aquele que atinge outras situações da vida da pessoa. Ou o mesmo fato, ele repercute no objeto diferente daquele que foi danificado. Ele vai causar danos em outros fatos também, em outros objetos. O dano reflexo, que é chamado de em ricochete, é o que atinge terceiro, que é o 948 aqui, aliás, 948, inciso 2, que a gente está lendo. Bom, qualquer dúvida, vocês vão colocando aí, vão interrompendo, tá, gente? Paramos aqui no 948, vamos no 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento, dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Esse além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido é exatamente o que acabamos de falar. Isso aqui é um dano indireto. Ou seja, além daquele que atingiu especificamente a saúde da vítima, ele atinge outras esferas da vida dele, ele tem como cobrar. Esse 949 aplica-se perfeitamente nos casos de acidentes de trabalho. Então, a pessoa trabalha numa empresa, em razão do trabalho, ele tem uma lesão ou uma ofensa à sua saúde. Ou seja, atinge a saúde da pessoa, em razão desse atingimento da saúde, essa pessoa ela não consegue trabalhar. Então, ou se ela consegue trabalhar, mas em todo caso ela tem a saúde fragilizada, o ofensor ele é obrigado a arcar com as despesas de tratamento e mais os lucros cessantes. Então, veja bem, às vezes a gente tem situação de pessoas que sofreram acidente no trabalho e continuam trabalhando porque o INSS não encosta. Aí eu vou fazer uma comparação com o que eu disse no 935, que as esferas de competência são diferentes, os juízos são especializados. Eu não vou confundir o juízo civil com o penal, porque são ações autônomas. A mesma coisa, o juízo previdenciário com o juízo civil, que é esta aula que eu estou dando. Então, o fato do INSS não encostar a pessoa, em muitos casos ele não vai encostar, é super difícil você conseguir hoje, por exemplo, ficar encostado em razão de uma doença, só se for um caso extremamente grave. Mesmo que você continue trabalhando, isso não afeta o seu direito do 949. Então, imagina que você caiu, se machucou, está fazendo tratamento, mas você continua trabalhando, porque o INSS entendeu que essa queda não houve uma fratura nem nada, mas você tem sentido dor em razão da queda por algum motivo, houve uma luxação ou um rompimento de alguma coisa. E aí, você
continua trabalhando, essas despesas do tratamento a empresa vai ter que arcar, e mais ainda, com os lucros cessantes. Imagina que você teve uma queda e torceu o braço, né? E aí, como só foi uma torção, você voltou a trabalhar. Só que, em razão dessa torção, você não consegue mais fazer sua atividade manual. Sua atividade era eminentemente manual, você não consegue fazer isso. E aí, quando você melhora, você perde a força no braço, não consegue mais fazer aquele tipo de movimento que você fazia. Então, o trabalho para o qual você inabilitou, não consegue mais exercer, a empresa tem que pagar o seu lucro cessante, enquanto tiver essa convalescença. Se você conseguir fazer uma fisioterapia e voltar a trabalhar, depois de 2 anos, 3 anos, todo esse período do que você poderia subir na empresa, ou de que você poderia ter o seu salário aumentado, tudo isso a empresa vai ter que arcar com essa questão de lucro cessante, tá? Bom, o artigo 950, ele vai complementar isso aqui. Ele diz assim: se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade do trabalho, a indenização, além de despesas de tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Tanto pode ser num caso, por exemplo, da pessoa que se machucou. Nós tivemos um caso, inclusive, no NPJ, há alguns anos atrás, um senhor estava andando de bicicleta na rua e caiu num buraco no asfalto. E dessa queda do buraco, ele machucou a bacia e ele teve que fazer uma cirurgia terrível. E por conta dessa cirurgia, ele nunca mais conseguiu trabalhar no ofício dele, que era servente de pedreiro. Aí houve essa ação contra o município, né, na época, e o município foi obrigado a indenizá-lo em danos morais pela dor. Lembra que é em re ipsa, o que significa que o próprio fato delituoso provador, aliás, se a pessoa caiu e em si só já prova a dor que ele sofreu, né? Ainda passar por uma cirurgia. Então, ele recebeu dano moral, ele recebeu o tratamento todinho, que ele teve que tomar remédios e tudo, encaminhamento para um hospital, né, correto, por conta dessa cirurgia. Ele foi atendido pelo SUS, mas tinha medicação particular que ele não tinha condições de comprar e a prefeitura teve que arcar. E mais, enquanto perdurou essa convalescência, porque ele nunca mais pôde voltar a trabalhar no ofício dele. O ofício dele era o quê? Servente de pedreiro. E um detalhe, isso independente da pessoa contribuir para o INSS, tá? Esse ofício você prova o quê? Se o direito brasileiro admite o trabalhador, inclusive, eventual, que é aquele que não contribui com nada, é o tal sacoleiro, manicure, que faz o seu serviço, mas ele está na informalidade, né? Ele é informal, mas ele trabalha. Então, lembra de Miguel Reale, direito é fato, é um fato que ele trabalha. É um valor. Se é um fato que ele trabalha, qual o valor que eu dou para isso? Direito ao trabalho. Trabalho não é um dever, é um direito do cidadão. E direito é fato, valor e norma. Então, ele é reconhecido pela normativa. Então, quais os direitos em razão dessa pessoa trabalhar? Então, logicamente que você passar por uma perícia, logicamente que leva aí todo o relatório médico falando que ele não pode trabalhar, né? Então, tem um laudo que vai falar qual a condição dele. Em razão disso, o município foi obrigado a pagar o que ele conseguiu provar, que era a renda dele por mês, e o município foi obrigado a pagar isso até hoje deve estar pagando, né, assim, enquanto ele estiver vivo, né? E aí você fala, professora, como que prova a renda de uma pessoa que não contribui, né? Como que vai fazer? Chama os chefes, né? Os últimos lugares que ele trabalhou,
os companheiros com quem ele trabalhava para falar quanto que ele recebia, né? Seja por testemunho ou você vai no cartório e pede para registrar aquilo como documento, né? A fala dessas pessoas aí, que a gente pode estudar por ata notarial ou por declaração cartorária. Como o cartorário tem fé pública, isso vale como documento. Então, assim, produção de provas, a gente tem várias possibilidades de provar isso. Mas outra situação aqui que se aplica nesse 950 é o acidente no trabalho mesmo. Voltando a repetir, a pessoa trabalha, recebe ali R$2.000, em razão disso, ela sofre um acidente lá no trabalho, ela tem direito de... E aí, ela é encostada pelo INSS, porque por conta desse acidente. Eu só vou dar esse exemplo quando ela é encostada pelo INSS. Ela recebe, então, a pensão do INSS e a perícia do INSS é que vai falar por quanto tempo ele vai precisar essa incapacidade laborativa dele. Agora, às vezes o INSS, às vezes não, quase sempre, o INSS busca readequar a pessoa na função, né? Se ele não consegue mais mexer com determinado trabalho, vai buscar readequá-lo até para o INSS não ficar pagando isso, né? Porque depois de 15 dias, quem paga o salário do trabalhador é o INSS. Então, para ele é melhor reenquadrar esse cara no ofício, em alguma coisa, do que deixar ele ficar pagando ali. Só que esse reenquadramento tem que ser conforme a capacidade do indivíduo. Porque senão o INSS é obrigado a ficar mantendo essa pessoa encostada, tá? E lembrando, se o INSS manda de volta para o trabalho, isso não é uma ação contra a empresa, é contra o INSS. A culpa não é da empresa mais, é do INSS, tá? Mas imagina que, mesmo que o INSS reenquadre esse indivíduo, olha só o que está dizendo o artigo. O artigo está falando que essa pessoa, enquanto ela não pode trabalhar, diminui a capacidade para a qual ele foi contratado, é a capacidade laborativa dele. Ele ainda continua recebendo essa pensão, esse tratamento. Tá? Então, por exemplo, a pessoa trabalha no setor de digitação, ela trabalha com digitação e ela não consegue mais digitar por razão desse acidente. Aí o INSS manda enquadrá-la num setor em que ela fica no telefone. Bom, mas qual é o ofício dela? Não é digitar? Ela desenvolveu ali, em razão disso, uma lesão no braço que ela caiu no meio da empresa lá e rompeu os ligamentos e ela não consegue mais. Enfim, enquanto prevalecer essa doença dela, que aqui fala convalescência do quê? Da doença que foi a causa da incapacidade laborativa. Então, ela está no telefone, mas ela nunca mais conseguirá voltar para essa capacidade laborativa para a qual ela se inabilitou. Então, a empresa tem que pagar essa pensão para ela, enquanto ela estiver assim. Que eu acho que foi a pergunta da última aula. Então, veja bem, ela continua trabalhando, recebendo lá 2 salários mínimos no telefone, mas a empresa tem que pagar para ela o último salário dela até enquanto ela se habilitar. Então, muitas vezes, o que a empresa faz? Bota esse funcionário para fazer fisioterapia, paga fisioterapia, porque o objetivo da empresa é que ele melhore, para ela parar de pagar a pensão. Então, essa pessoa vai ficar recebendo, nesse exemplo que eu dei, os 2 salários que ela recebe da empresa, mais os 2 que a empresa tem que pagar de pensão. Então, ela recebe 4 salários. E a empresa tem casos assim, graves de fisioterapia, que envolve assim, incapacidade grave, que a empresa, inclusive, coloca a pessoa para fazer essa fisioterapia no horário do trabalho. 2 horas você tem que ir lá no negócio, você vai lá fazer fisioterapia, tem que assinar a ficha. Então, o objetivo é qual? Que ele volte ao trabalho, vá para a perícia do INSS, para o perito médico da empresa, e todas essas perícias podem ser contestadas, tá, gente? Às vezes, o médico da empresa ou o perito do INSS fala que a pessoa está habilitada, mas o médico dela fala que não está. E nesse caso, o que é feito? Aí essa pessoa vai ter que entrar com ação judicial e o juízo vai mandar um outro perito do judiciário para avaliar. E muitas vezes, assim, a maioria dos casos, tá?
o perito do judiciário afirma que realmente confirma o laudo do médico particular dessa pessoa, falando que ela não poderia, ela não está, não terminou a convalescença dela, como o médico da empresa e o médico do INSS afirmam. E aí o que vale então, se houvesse conflito entre o médico da pessoa que está acompanhando, o médico da empresa e o médico do INSS, quem vai dirimir esse conflito aqui é o perito judicial. Tanto é que o juiz, quando nomeia esse perito, ele chama as partes para ver se concordam com ele e manda as partes, inclusive, acompanhar essa perícia. Você pode nomear um assistente técnico para essa perícia, porque o negócio é muito sério, né? No final, é esse perito que vai dizer quem tem razão ou não, se realmente o caso é grave ou não. E outro detalhe no direito, vocês estão no quarto período, acho que já foi falado isso para vocês já viram isso. Momento de produzir provas é em primeiro grau, é o juízo de primeiro grau. Quando o caso vai para o tribunal, seja, por exemplo, o tribunal, no caso, Justiça do Trabalho, TRT, se for uma matéria que envolve matéria federal para o STJ, se for matéria constitucional para o STF, né, nos tribunais não se avaliam provas. O que avalia os tribunais se questionam, se avaliam teses. Então, o momento de fazer prova é no juízo de primeiro grau. Por isso que a perícia é tão importante ser acompanhada, ficar de olho nela, porque é no primeiro grau que vai provar se aquele exame é assim ou assado, se aquilo vale ou não, tá? Então, aqui ela continua recebendo o tratamento, né? Que, igual eu falei, que muitas vezes a empresa faz questão de pagar, principalmente fisioterapia, porque se ela melhorar, encerra esses alimentos que teria que estar pagando, tá? E incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, viu? Então, a palavra-chave aqui dessa convalescência não é qualquer trabalho, isso é um problema com o INSS, porque o INSS, ele olha a incapacidade laborativa do trabalho, de uma maneira geral. Só que 950 não fala de qualquer trabalho, ele fala do trabalho para o qual a pessoa se inabilitou. E mesmo no INSS isso é questionável. Eu tive um caso de um cliente que ele era mecânico de uma empresa. E aí ele teve um acidente no trabalho, por conta do carro que caiu na perna dele. Ele teve que fazer uma cirurgia. O INSS o encostou. Ele ficou encostado 1 ano e meio, recebendo o salário dele, da empresa, porque era menor do que o teto do INSS. Então, o INSS paga até o teto, né? Então, ele recebia lá 2,5, aí o INSS ficou pagando 2,5, 1 ano e meio para ele. Aí o INSS buscou readaptá-lo em funções. Numa função não deu certo, na outra não deu certo, na outra não deu certo, até que enquadrou ele numa certa função lá, porque por conta do acidente, ele não conseguia ficar nem muito sentado, nem muito em pé. Aí reenquadrou, só que aí ele falou, olha, eu não consigo trabalhar nisso, eu não entendo nada do que eles estão falando. E ele fez só até a 4ª série. Então, nós entramos com recurso contra o INSS. Por quê? O INSS queria passar ele para a empresa, como ele não dava conta daquela função que o INSS o colocou, né, mandou que ele fosse para aquela função, ele ia ser demitido por justa causa, porque ele só fez até a 4ª série, ele não entendia o que é que eles estavam querendo, ele não entendia dos documentos, ele não tinha leitura para aquilo. Então, voltando a repetir, o trabalho, gente, é um direito do cidadão, não é um dever. Eu tenho direito de trabalhar, tanto é que constitui assédio moral quando a empresa, igual o INSS faz, manda a pessoa trabalhar e a empresa, para não ter problema com aquele cidadão, bota ele num quarto sozinho, isolado, para não conviver com ninguém. Isso é assédio moral, porque é um direito dele trabalhar. Bom, gente, logo cai aqui e a gente volta daqui a pouco. Já são 9h12, é o tempo de gravar e retomar, tá? Então, vocês anotam aí o 950 e a gente volta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dá uma lidinha neles aí, nesses artigos, que a gente vai continuar no 951, certo? Vou encerrar aqui.
Beleza, professor? Obrigado.